Holanda, Bélgica, Áustria são países que já voltaram com a proposta do lockdown, violência nas ruas, Holanda, Bélgica, França, o pessoal fazendo movimentos, vários lugares da Europa. E aí a gente descobre que, ao contrário do que acontece no Brasil, onde há uma adesão da população à vacinação da Covid, nos países da Europa não apenas pararam de se vacinar, como agora chegando o inverno, as pessoas estão simplesmente se colocando contra a vacina e, pior, a imensa quantidade de pessoas que estão se vitimando, né? Que estão inclusive indo a óbito, são as pessoas que estão se recusando a vacinar. Diversos países estão fazendo propostas, né, nos respectivos congressos para que a vacinação seja obrigatória. A mesma discussão que a gente teve aqui no Brasil, no final, acabou se aceitando os passaportes e tal. E aí, Horácio, como é que você vê essa história de vários países? Tem país que está com 30% de vacinação, que não passa disso, as pessoas estão simplesmente largando mão e está voltando porque a variante que está majoritariamente na Europa é a Delta, aquela que é extremamente fatal. É Europa, Horácio, nós não estamos falando de nenhum rincão do planeta, nós estamos falando do continente com maior tradição e maior cultura. O que acontece para as pessoas simplesmente se jogarem praticamente numa roleta russa contra o vírus? Como é que você vê isso, Horácio? Olha, é triste, né? A primeira palavra que vem à cabeça é tristeza. E é inacreditável. A Holanda, por exemplo, é o 7º país em vacinação na Europa. Um país de uma cultura gigantesca. Eu não sei, tipo assim, eu acho que eles poderiam analisar um pouco o que nós passamos aqui, né? Nosso país passou por uma desgraça e mal não, vamos dizer assim, quando começou a vacinação, como os índices foram caindo. E hoje nós estamos muito perto, mas muito perto de chegar. Nós estamos com 100 mortos por dia. Não que isso seja pouco, mas graças a Deus perto do que a gente viu. Mas assim, a gente está muito perto de uma abertura total. Sendo que nós temos uma cultura de vacinação sensacional. Pela primeira vez, a cultura da vacinação foi colocada em risco com essa história do Covid aqui no Brasil. Mas normalmente as nossas campanhas de vacinação são perfeitas. E está sendo, o SUS foi perfeito, a gente tem que bater palma. Foi feito tudo direito. Hoje, no Brasil, não está vacinado quem não quer. E que hoje já podemos dizer que é uma minoria. Esse é o ponto. Só que na Europa está sendo ao contrário. Eu não sei o porquê essa luta desgraçada contra a ciência. Não estou dizendo que essa vacina é o sucesso, mas é o que tem para hoje. E está sendo eficaz. Quem aderiu à vacinação está saindo do caos. Está saindo do caos. Nós temos hospitais livres para atender quem realmente vai precisar. Porque esse é o grande X da questão. Não só a questão das mortes, mas você ter hospital para atender toda a população. Essa é a grande questão. A É. infraestrutura hospitalar. Exato. E eu não entendo por que na Europa eles não conseguem fazer isso. O que é tão diabólico da vacina? E a gente está falando de países que não são países que têm uma cultura pobre. Sim, pelo Holanda, contrário. França, Áustria, Bélgica. A Áustria fez uma proposta de lockdown extremamente agressiva, porque eles falaram o seguinte, ó, o lockdown é só para quem não tomou vacina. Cara, é uma situação, em termos democráticos, bem complicada, porque a gente tem que analisar essa questão também, não só cientificamente, mas Sim. como democrático, que é complicada. E eles estão indo sabe, assim, pra gota d'água final. Lembra dos problemas sanitários que passamos aqui no século passado? Sim. Que era assim, é obrigado, vai agarra na marra e vai lá e dá vacina? Eles estão quase chegando a esse ponto lá, porque estão chegando não só com o problema do Covid, e esses lockdowns viraram manifestações extremamente perigosas. Não só por questões políticas, mas eles estão chegando às vias de fato sérias. Então, assim, é uma questão política, uma questão científica, uma questão econômica que está sendo tudo aglutinada numa coisa só, é uma bomba relógio.